É isso aí, galera. Fazer aqui mais um teste aqui com a máquina da Actest, né? A K201, né? Máquina que já tem vídeo aí no nosso canal, né? Algumas funcionalidades dela. Mas dessa vez eu trouxe aqui um teste feito aí em bicos de injeção direta, né? No caso, os bicos aplicados aqui são os bicos do Corolla. 8 bicos, né? Então a gente vai iniciar o primeiro teste com 4 e depois mais 4 bicos, beleza? Então procura sempre o adaptador compatível, né? Já foi instalado aqui os adaptadores, ó. Aconselho a utilização de uma vaselina para não cortar a borracha, né? Que tendo em vista que tanto o bico entra no adaptador muito apertado, como os adaptadores entram na falsa também muito apertado. Só voltar aqui a função. Iniciando aqui a máquina, né? Então, iniciando aqui bicos injetores, máquina de limpeza de bico, bico de carro. Aí aqui a gente seleciona o sistema. Ele vai iniciar aqui no multiponto, a gente vai passando aqui para lateral até chegar no sistema GDI, beleza? Então, inicia aqui pelo GDI. Primeiro teste é um teste de resistência, né? Então ele aqui vai verificar qual a resistência dos bicos. Eu aconselho, galera, sempre começar por esse teste, beleza? Tendo em vista que ele esquenta o bico, né? Então ele pré-aquece o bico também. A maioria dos bicos aí a gente só consegue pegar defeito com o bico já quente. Então, se necessário, repete pelo menos 2 vezes esse teste, né? Então aqui a gente já consegue verificar como é que está a resistência do bico, que a gente já tem que estar bem mais abaixo. Mas, finalizando aqui a resistência, ele leva alguns segundos. Eu volto, a gente já passa para os próximos testes. Então, teste aqui já finalizando. Zerou, né? Agora a gente vai para o próximo aqui, que seria o leque. Um ponto que eu já até falei no primeiro vídeo, a gente ainda está trabalhando nessa questão. Ponto negativo que eu acho dessa máquina é que ela não tem a lâmpada ali que a gente consiga ver os estrobes, né? A gente não consegue ver aqui a projeção dos bicos. Então, auxilia sempre aí, aconselho uma lanterna. A gente joga aqui. Detalhe, bico de injeção direta a gente joga uma pressão um pouco mais alta. Certo? No manual da máquina tem a pressão de teste, beleza? Então gosto de trabalhar com a lâmpada aqui, ó. Aqui a gente já vê que esse bico ele tá jogando de lateral, certo? Ele não tá jogando para baixo, ele jogou de lateral, ó. Assim como esse aqui também, ó. Tô jogando o leque aqui bem de lateral. Deixa eu tentar trazer aqui para próximo. Ó, esse aqui jogou um pouco mais reto, mas também tá jogando de lateral. Beleza? Nosso leque aqui, ó. A quantidade tá até igual, né? Tá equalizado. Esse aqui tá 1 ml abaixo, né? Então vamos pro próximo teste aí. É um teste que a galera pega bastante. É o de leque, né? Então o pessoal costuma passar direto desse teste aqui. É um teste bem importante, onde a gente consegue verificar para onde é que tá indo aí a posição do leque do bico. Os maiores defeitos aí que a gente pega nos bicos ejetores. Finalizou, vamos lá pro próximo. O próximo é a estanqueidade. Também um teste muito importante, principalmente nos veículos aí de injeção direta. Verificar a estanqueidade do bico, né? Se tem algum bico aí gotejando e tal. Esse aqui, ó, ele tá, ó. Então, primeiro lá ele já saiu uma gota, né? Tá se formando ali de outra. Ó, ele gotejou aqui a primeira vez, está querendo formar outra gota. É interessante a gente subir ainda um pouco mais a pressão nesse teste, certo? Ó, se manteve lá, ó. Não gotejou mais, mas esse primeiro ali a gente já vimos aí já uma leve falha, né? Tendo em vista que a gente está trabalhando com um pouco mais de 4 bar e lá no veículo a nossa pressão vai ser bem acima, né? Mesmo que ele no final se desligue e reduza a pressão, mas ele ainda vai ficar com a pressão residual na linha. Então, passar aqui para o próximo. Que a gente coloca esvaziar a proveta, né? Para que ele esvazie e não dê nenhuma alteração no próximo teste. Finalizando aqui. Fazer aumento de proveta. Bora lá pro próximo agora. Aqui seria o ultrassom, né? Seria já a parte de limpeza. A gente vai pular ele agora. Esvaziar a proveta caso a gente não tenha esvaziado no teste anterior. E vamos trabalhar aqui agora o RPM automático, né? Tanto tem o automático como tem o manual. O manual a gente vai subindo a rotação. O automático, a própria máquina já faz isso. Então, trabalhar aqui em torno de 3 bases e meio, como pede lá no manual. E colocar ela aí para pulsar. Lembrando, galera, a posição que o leque joga, ele vai depender da característica do veículo, né? Então tem veículos aí, tirando um pouco da injeção direta, né? Quando ele joga em leque aberto em V, seria veículos aí 16 válvulas. Quando ele joga reto, seria veículos 8 válvulas. No caso da injeção direta,
ele sempre tem uma curva acentuada de lateral para ele jogar direto ali na vela, beleza? Fechamos aqui, né? A equalização deles aqui tá tudo ok. Em relação à equalização, certo? Porém, esse bico a gente vai deixar ele marcado, né? Todos eles vão passar pelo processo de limpeza, mas esse aqui a gente vai dar uma atenção um pouco maior, porque no primeiro teste ele apresentou aí um leve gotejamento. E aqui na equalização a gente já não vimos isso, né? Caso contrário, ele teria aí uma equalização diferenciada, né? Então ele teria jogado mais combustível nesse bico. Beleza? A gente vai só preparar aqui e fazer a substituição dos bicos. É isso aí, galera. Os outros 4 bicos agora montados, né? Só esvaziar que aproveita. Aqui a gente volta, né? Esses bicos aqui são bicos convencionais. 4 são de injeção direta e 4 não são. É isso aí, ó. Agora sim a gente consegue fazer o teste, né? Bem chatinho esses conectores. Mas, iniciado o teste aí, dá um pause aqui quando estiver mais próximo de finalizar o teste, eu volto. Teste já finalizando. A gente vai pro próximo. Black. Mais uma vez, trabalhar aqui com a lanterna. Isso, você já consegue acompanhar o leque dele, já é diferente, ó. Passar pro próximo aqui, ó. Tá jogando bem reto, bem pra baixo mesmo. Esse aqui ficou um pouquinho fora ainda, mas bastante sujeira normal. Olha, esse aqui, o black, também tá bem bacana. Esse aqui, no caso, o bico tá um pouco inclinado, beleza, galera? Mas esse aqui também tá bem bacana. Então, como eu falei, a maioria dos defeitos que a gente pega é relacionado ao próprio leque, né? Por isso que é interessante sempre fazer essa verificação. Aqui, ó, a gente temos aqui uma diferença, certo? Na quantidade de líquido, ó. Então no meu terceiro bico ele jogou 13 ml, enquanto os demais jogaram 12, beleza? Então esvazia, aproveita e a gente já consegue seguir para o próximo teste. Galera, só um detalhe, ó. Aqui é o catálogo da Aquitest, certo? A gente consegue, através desse QR Code aqui, você baixa ele, a gente vem aqui, veículo, né? A gente consegue colocar aqui ou a referência do bico ou digitar o veículo, né? Então deixa eu só mostrar aqui pra vocês aqui. Então, ó, o bico, esse seria esse daqui, ó, Corolla, certo? Esse modelo, né? Aqui eu clicando nele, ó, eu tenho mais resultados sobre ele. Então ele me dá aqui, ó, a pressão que eu tenho que testar, né? O bico monoponto, teste monoponto, pressão que eu tenho que testar, beleza? Que seriam ali 3 bar, a vazão dele em torno de 50 ml e a minha resistência que eu tenho que dar no bico, ele também me traz aqui, ó, beleza? Então vamos para o próximo teste. Estanquidade. Mesma coisa, trabalho aqui próximo dos 3 bar. Vocês viram aqui que 2 bicos aqui até quiseram lá gotejar, mas não gotejaram, né? Mais uma vez, esvaziou, aproveita. Ah, galera, mas por que eu vou esvaziar aproveita se ele não derramou líquido? Tem que fazer esse esvaziamento de proveta, porque às vezes no esvaziamento anterior ele não secou a proveta por completo. Então quando eu chegar no meu teste de equalização, se tiver líquido aqui dentro ele vai mentir no meu teste, né? Então passamos aqui o ultrassom e RPM automático. Mesma coisa aqui, eu vou configurar os 3 bar. Passou um pouquinho aí e ali inicia o teste. Outra coisa, é interessante o líquido que vocês utilizem aqui para teste seja um líquido de boa qualidade. Por quê?
ele já auxilia aqui na limpeza do bico. Então, vocês viram aí que na primeira vez teve um bico que deu uma gotejada, teve um bico que deu uma leve equalizada, jogada de leque para um dos lados. Quando a gente chega nesse teste, devido ao líquido já ter passado algumas vezes pelo bico, ele acaba aqui limpando essa leve diferença. Ó, finalizamos aqui. Certo? Aqui a gente tem, ó, dois bicos me dando 20 ml, um bico me dando 17,5, né? E um bico me dando 19. Então agora vai passar para o processo de limpeza. Após o processo de limpeza, galera, volta aí para vocês verem o resultado. E aqui nossos bicos já estão na cuba ultrassônica, né? Só lembrando, bico de injeção direta, né? GDI, tem que ser colocado para limpeza na função GDI, beleza? A resistência dos bicos são diferentes. Então, colocamos aqui primeiro para limpar os de injeção direta, depois a gente coloca os convencionais lá também para limpar mais na função para bico de injeção indireta. É isso aí, galera. Voltando aqui com o teste de nossos bicos convencionais, né? Passamos aqui já pelo processo de teste de resistência. Vou passar aqui agora para o leque. Ó, já temos um leque ali normalizado. Aqui também. Aqui tá um pouco deslocado, mas é a posição do bico, beleza? O leque dele aqui também tá normal. Aqui também. Fechamos aqui toda a parte ml, ó, deu 13, 13, 13 e 13, beleza? Passar aqui pro próximo teste, né? Aqui mais uma vez eu posso pular, porque o meu próximo teste é o de estanqueidade. Então, esse teste é interessante, tá com a proveta vazio, quando você não vai ficar acompanhando a máquina, né? Mas quando a gente está aqui acompanhando, você pode até deixar a proveta cheia aí, que não vai fazer diferença. Aqui a gente vem e sobe um pouco a pressão. Nenhum bico apresentou gotejamento. Certo. Agora sim a gente esvazia a proveta. Só detalhe, galera, eles estão mostrando aqui como se tivesse querido querendo gotejar, só que é porque escorreu um pouco de líquido aqui, ó, nos bicos, certo? Então, o processo estiver mais próximo aqui, a gente volta. É isso aí, galera, nosso teste aqui finalizou, certo? O que a gente temos aqui, ó? Primeiro, a gente temos 18 ml, o segundo 19, terceiro 19 e o quarto 19. Ou seja, nosso primeiro aqui ainda ficou com 1 ml abaixo, né? Então a gente tá dentro da tolerância, não tem necessidade da gente estar relimpando, né? Qual é a nossa tolerância, galera? 5%, né? 5% do valor de tabela dele, né? Então ele tá dentro do valor de tabela, né? Então tá dentro dos 5% ali, nesse caso aqui dá para deixar passar. Agora é só cortar aqui para mim. É isso aí, galera, finalizado aqui a limpeza dos bicos de injeção direta, né? Vamos lá iniciar o teste novamente.
resistência. Vocês viram aqui que a nossa resistência já está um pouco mais linear, né? Ela não está se movimentando. Tendo em vista que o bico ainda está quente, né? Deve ter saído da proveta, ele não fica tendo essa alteração tão grande, ó. E aqui a gente tivemos uma leve redução também em um dos bicos. Finalizando. Nosso próximo teste, teste de leque. Você vê lá que o primeiro bico, ó, permanece gotejando. Consegui aqui. Ele injetou agora, só que ele ainda gotejou. Ó, gotinha lá escorrendo mesmo depois de ter parado. Ó. Beleza? Nossas provetas, ó. Deu 9 ml, 10 e 9. Vou passar aqui pro próximo teste aqui, a gente consegue pegar aquele gotejando. Esse cara, no próximo teste aqui a gente não precisa vaziar, porque a gente vai testar a estanqueidade, né? Então defere aqui o que ele vai marcar aí, tendo em vista que a gente está aqui acompanhando. Então olha aí, ó. Como o bico já está bem quente, né? Mesmo passando pelo ultrassom, ele acaba esquentando, aquecendo bastante, ó. Agora ele mostrou aí pra gente o defeito principal. Primeiro aqui, ó. Finalizado, agora a gente esvazia a proveta. Já vimos lá que o bico não passou, né? Então a gente vai fazer uma nova tentativa aqui na cuba ultrassônica. Porém, vamos logo finalizar aqui o autoteste de RPM, só pra gente ver se os outros aqui equalizaram direitinho. Porque nessa situação, galera, a gente tira somente o bico, né, que está apresentando a falha e repõe ele na ultrassom, beleza? Não é interessante a gente estar repondo os bicos constantemente na ultrassom, a gente acaba forçando demais ali, superaquecendo a mola e dando defeito aí na própria bobina ou na mola interna. Vocês terem uma ideia como a pessoa que está fazendo a diagnóstico dos bicos através da máquina, ela tem que ter conhecimento do que está fazendo, certo? Geralmente, quando a gente tem um bico que está gotejando, e se insiste também em alterar a nossa quantidade de combustível que está sendo ejetada, beleza? Ou seja, ele teria que ter um bico aqui que estivesse jogando mais combustível do que os outros. Só que nem sempre isso acontece, né? A gente já pegou várias situações aí em que bicos convencionais, né? Isso acontece mais em bico de injeção direta, mas bico convencional também acontece. Que ele está gotejando, só que quando a gente vem para a equalização, como ele fica abrindo e fechando, ela acaba não demonstrando essa falha. Então o bico acaba não ejetando mais combustível. Ela só apresenta essa falha quando o bico entra em um estado estanque, que seria o quê? Quando ele dá aquele primeiro pulso e ele não pulsa mais, eu ejeto combustível. Aí ele tende a gotejar. O que aconteceria lá no veículo? Desliguei meu motor, deixo o veículo lá em repouso, vou desligar e tal. Então, enquanto tem aquela pressão residual na linha, o bico continua gotejando. Certo? Quando você vai dar partida, o carro está com aquele bico lá, tá com aquele cilindro encharcado. Então vocês têm que fazer todos os testes da máquina. Não adianta eu fazer só leque, não adianta eu fazer só equalização, não adianta eu fazer só estanqueidade. Assim como não adianta só resistência. Cada teste tem a sua particularidade, para vocês conseguirem fazer um diagnóstico aí eficaz. Vou tirar esses bicos agora e colocar os outros. Então galera, dica importante, né? Nosso bico de injeção direta. A gente colocou ele na máquina mais uma vez, certo? Refizemos o teste, ele persistiu o mesmo defeito. Detalhe, esse tipo de bico a gente não fica refazendo o teste, né? Então quando a gente tem algum defeito, alguma deficiência nele, a gente já passa de imediato para o cliente para ser feita a substituição. Nesse caso aqui a gente já tinha passado para ele para fazer a substituição, só que esse bico veio de outra oficina. Então veio de outra oficina para a gente fazer o teste e a oficina insistiu que a gente fizesse outra limpeza nele, né? Outro teste nele. Só que é o seguinte, galera, bico de injeção direta a gente não dá mole, né? O uso da máquina de limpeza de bico para teste de bico
de injeção direta é só para teste. Eu não recomendo aí vocês estarem utilizando para estar fazendo limpeza, porque pelo menos aí 80% das vezes não vai resolver. Ele não vai limpar, não vai trazer o bico aí de volta à sua vida plena. E quando traz, o cliente roda aí um mês, dois, esse bico vem a travar aberto, e aí vem um prejuízo bem elevado. Outro detalhe, bico de injeção direta, sempre recomendo a utilização dos bicos originais, então sempre passe para o cliente para que seja feita a compra dentro da concessionária, é um bico que dá bastante defeito e o prejuízo é grande, né? Então, sempre genuíno dentro da concessionária, não que isso aí impeça da peça vir com algum defeito, não, mas a probabilidade é menor. Outro detalhe é que esse carro a gente só tem um bico ruim, porém, a gente passa para o cliente substituir os 4, beleza? Por quê? Nesse caso aqui a gente temos 2 bicos com 1 ml abaixo também. Só que tá dentro da tolerância passaria. A questão é, quando a gente vai, na maioria dos casos, e esse carro aconteceu isso, né? Esses bicos passam por atualização. Então hoje ele já tem uma atualização dentro da concessionária, onde a posição do leque é um pouco diferente e e a equalização dele também é diferente, né? Tanto a quantidade de líquido quanto a pulsação dele. Então, se você comprar só um bico desse e colocar no veículo, ele vai ficar gerando falha lá de falsa combustão, porque os outros 3 bicos vão estar trabalhando fora da regularidade, beleza? Então, a gente já passa aqui para ser feita a substituição dos 4 bicos injetores, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo, galera. Eu tava devendo esse vídeo mais detalhado aqui para bico de injeção direta, beleza? E a gente abrangeu aí um pouco mais, né? Não trabalhamos somente na questão do uso da máquina, e sim algumas partes ali que é interessante, tanto que os clientes tenham conhecimento, como alguns profissionais aí também tenham conhecimento. Não é só ter a máquina, né? Tem que saber utilizar ela, tem que saber o porquê de cada teste, tem que saber decifrar, tem que saber ter a experiência ali para saber quando o bico tá ruim ou quando não tá. E até onde é que a gente consegue ir com limpeza de bico, beleza?